Recentemente, o Brasil se indignou com o caso Larissa Manoela, que, segundo o que ela diz, os pais teriam explorado ela e agido de má-fé no gerenciamento das suas finanças. Mas se a gente comparar os pais da Larissa com alguns pais que existem no mundo dos animes e dos mangás, a gente vai ver que a Larissa Manoela ia achar fichinha o que os pais dela supostamente fizeram. Imaginem vocês, por exemplo, o seu próprio pai usar você para um experimento onde ele junta você com o seu próprio cachorro. Foi isso mesmo que o Show Tucker, The Full Metal, fez. O Show era conhecido pelo seu trabalho em bioalquimia, e ele conseguiu a sua licença como alquimista do estado depois de criar a primeira quimera falante. Estressado por querer manter a sua licença do estado, ele decide fundir a sua própria filha, Nina, e o cachorro da família, chamado Alexander, criando assim outra quimera que tinha a habilidade de falar. E só depois que foi descoberto o caso da filha do Show é que também descobriu-se que, para criar aquela outra primeira quimera falante, ele usou a própria esposa. Ou seja, ele usou a própria esposa e filha para esse experimento macabro aí. E o cara era tão maluco que ele ainda se orgulhava do que havia feito com a sua filha e o cachorro, completamente doente. Mas não é só um pai que usou a filha num experimento macabro, não. Tem uma mãe aqui também, que é a Medusa Gorgon, de Soul Eater. A Medusa era completamente manipuladora e enganadora, e entre a lista de pessoas que ela manipulava estava sua própria filha, Crona. A Medusa força a Crona a fazer as suas vontades, e até faz com ela experimentos envolvendo sangue negro, que não é coisa boa, né, como vocês devem supor. E enquanto a Medusa quis macular o sangue da própria filha, tem um pai aí que quis destruir o próprio filho pelo sangue dele já ser bichado. E esse é o caso de Heihachi Mishima de Tekken, que pelo seu filho Kazuya carregar dentro de si o gene do diabo, deu uma baita coça no moleque e depois jogou ele de um fucking penhasco. A relação do Kazuya e do Heihachi era de gato e rato, já que o Kazuya voltou depois e também jogou o Heihachi de um penhasco. E aí, o Heihachi voltou e jogou o Kazuya num vulcão. E as coisas foram só piorando. E o Kazuya não era o único filho que o Heihachi destratou, não. Ele acabou adotando o Li Shaolang, e foi um pai tão ruim que o cara até se afastou dele depois. E também foi descoberto que o Heihachi tem vários outros filhos informais, digamos assim, incluindo o Lars, que odeia tanto o velho que até tentou passar ele na bala. E no total, o Heihachi tem aproximadamente 15 filhos, segundo o produtor da série, e ele é um merda para todos eles. E além de um mau pai, ele também é um mau avô, já que ele usou seu neto, Jin Kazama, filho do Kazuya, como bucha de canhão para lidar com um demônio chamado Ogre. E depois que não precisou mais do Jin, tentou passar ele na bala. Mas felizmente, ou infelizmente, o Jin sobreviveu graças ao poder do gênio do diabo. Enfim, é uma família complicada. Agora, imagine você que o seu pai quer possuir o seu corpo. E eu tô falando no sentido literal mesmo. E esse é o caso do Kawaki, de Boruto, que foi adotado por Jigen para simplesmente servir como receptáculo dele ou morrer tentando. O Jigen comprou o Kawaki do seu pai biológico, que por si só já era muito ruim porque era um bêbado espancador. E depois de adotar o Kawaki, o Jigen começou o processo de inserir o karma nele. Mas esse processo era muito perigoso e as chances de morte eram quase 100%. Mas até depois de ter recebido o karma, o Kawaki ainda sofreu muito, já que o Jigen treinava ele de um jeito bem bruto e arrancava o couro do moleque o tempo todo. E além da judiação física, o Jiren também fazia bem mal pro psicológico do Kawaki, dizendo sempre que ele não era nada além de um receptáculo. E caso o Kawaki realmente se tornasse o receptáculo do Jigen, ele simplesmente iria morrer. Resumindo, o moleque não deu sorte com pais. Além do pai do Kawaki, quem vendeu o próprio filho foi o Gambino, de Berserk. A mulher do Gambino, a contragosto dele, adotou o Guts depois de ter achado ele no chão, banhado pelo sangue da sua mãe biológica já morta. Depois da morte precoce da mulher do Gambino, o Guts cresceu sob os cuidados dele, que a cada dia se tornava mais violento e cruel com o moleque, tratando ele pior do que um cachorro, literalmente. A gota d'água foi quando o Gambino vendeu o Guts por uma noite para um dos homens lá do seu bando, chamado Donovan. E essa é uma das cenas mais chocantes e perturbadoras de Berserk. O Gambino, em um dos momentos de fúria, tenta dar cabo do Guts,
que no instinto de sobrevivência dá para ele um passaporte sem volta direto pro inferno, muito merecido por sinal. Quem também tratava a filha como um lixo era a Saika Gazai, de Mirai Nikki. Mirai Nikki só tem personagem que não bate bem na cabeça, e uma dessas pessoas é a Saika Gazai, a mãe adotiva de Yuno. A Saika, por se sentir negligenciada pelo marido, desconta toda a frustração na sua filha, submetendo a garota a viver em uma jaula, sendo muito mal alimentada e com nenhum tipo de cuidado. E pior ainda, é a mãe da Mayu, de Elfen Lied, que eu não sei o nome dessa mulher aí não, tá? Porque não é dito no anime, ou pelo menos eu acho que não é. Bom, a mãe da Mayu conhece um homem e se casa com ele. Esse novo casamento da mãe da Mayu traz muitos problemas para a garota, que passa a ser forçada a umas coisas bem ruins, se é que vocês me entendem. Mayu chega a contar para sua mãe, mas a reação da desgraçada é sentir ciúmes da filha e ficar do lado do tarado nojento. Que raiva dessa mulher, cara. Ô, porra. A Mayu, cansada de tanto sofrer, foge de casa e acaba por virar uma sem-teto. E esses aqui foram só uns casos de pais bem ruins do mundo dos animes, galera. Mas a verdade é que tem um monte de gente aí. E na verdade, apesar de aqui se tratar de animes, ou seja, ficção, a gente sabe que muitos casos desse tipo acontecem na vida real também. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. E também comentem qual desses casos vocês acham que é o pior. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui e até a próxima, galera!